Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e nós estamos vendo juntos as mensagens do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos. Hoje é um programa muito importante porque hoje marca exatamente o aniversário de 5 anos do nosso programa no ar, nas ondas da Rádio Rio de Janeiro. É uma honra nós estarmos completando essa data, não é? Comemorando juntos aqui esse momento importante que marca a vida do programa Escuta que aí vem história. Antes de nós começarmos, nós vamos convidar os amigos a irem ao site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá os amigos podem ter acesso aos últimos programas que foram ao ar, não só do Escuta que aí vem história, mas também dos outros programas que formam a grade da Rádio Rio de Janeiro. Também lembramos que no site da Rádio Rio de Janeiro os companheiros podem encontrar informações valiosas sobre o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é uma oportunidade que os ouvintes da rádio têm de colaborarem com a manutenção da rádio, já que a rádio vive, na sua maior parte, da ação de contribuição dos ouvintes para a sua manutenção. Isso é muito importante. O trabalho que a rádio realiza é um trabalho que tem nos seus programadores um trabalho voluntário, então também não é um resultado de alta qualidade que a rádio oferece em termos evangélicos, doutrinários, que revertem em prol do espírita e das pessoas que sofrem e necessitam, não apenas, obviamente, espíritas, todas as pessoas. Não é? A rádio ela não tem apenas programas espíritas, tem outros programas também. É uma rádio de cunho cultural mas o seu compromisso com a doutrina espírita está no seu cerne, não é? Então ela tem se mostrado com um grau de consolação, de esclarecimento extraordinário. Então, baseado em tudo isto, nós sim recorremos aos amigos que façam parte da família do Clube da Fraternidade, na ajuda à manutenção da nossa Rádio Rio de Janeiro. E também, também temos o nosso e-mail, escuta@radioriodejaneiro.am.br. Para os amigos que tenham dúvidas ou sugestões, podem entrar em contato conosco através do e-mail. Temos também a nossa página no Facebook, Programa Escuta que aí vem história. Convidamos também a estarem visitando a nossa página. Muito bem. Hoje, a nossa história é a história de número 3 do livro Pontos e Contos. Lembrando que este livro, ele perpassa o Evangelho, não é? São histórias sempre que se relacionam de alguma forma a Jesus, ao Evangelho. E essa história aqui, ela não vai trazer a figura de Jesus, mas vai trazer a importância do Evangelho na nossa vida e as repercussões da nossa desatenção com relação a ele após a desencarnação. O título da história é As Portas Celestes. Às Portas Celestes, ou seja, junto às Portas Celestes acontecerá alguma coisa, a história se desenrolará ali às Portas Celestes. Nos diz então o nosso querido Humberto de Campos. Um grupo de desencarnados errava nas esferas inferiores. Errava quer dizer que vagava, andava sem rumo, errava. Um grupo de desencarnados andava então
ao léu lá pelas esferas inferiores. E integravam-no alguns cristãos de escolas diversas, ou seja, não eram apenas espíritas, nem apenas protestantes, nem apenas católicos, eram várias escolas religiosas cristãs, estranhando a indiferença do céu, porque eram todos religiosos, mas estavam ali largados, no entender deles. Onde os anjos e os tronos, os arcanjos e os gênios do paraíso, que não se prestavam para recebê-los. Estavam lá se questionando onde estariam, não é? Em torno, sempre a neblina espessa, a penumbra indefinível. Onde o refúgio de paz, o asilo de recompensa. Então, estavam se achando injustiçados por Deus. Deus, que é todo justiça, ali, naquele grupo, resolveu ser injusto. E ele continua dizendo: longos dias de aflição em jornadas angustiosas. Depois da surpresa, a revolta. Após a revolta, a queixa. Finda a queixa, veio o sofrimento construtivo e, com esse, surgiu a prece. Então, nós temos nesse parágrafo um processo de amadurecimento da dor. A dor é assim, né? Ela ajuda no despertar do bom senso. Então, primeiro a surpresa, depois a revolta, depois a queixa, depois o sofrimento construtivo e, por fim, então, surgiu a bendita prece. Em seguida, a oração, eis que aparece a resposta. Iluminado mensageiro, em investidura resplandecente, desafia a sombra da planície, fazendo-se visível em alto cume. Quer dizer, ele aparece no alto de um elevado, né, lá da geografia, e iluminado, desafiando as sombras, porque era um ambiente sombrio. Prosternaram-se os peregrinos à pressa. Seria o próprio Jesus? Não seria? Ante a perturbação que os acometera, o emissário tomou a palavra e esclareceu fraterno. Paz em nome do Senhor, a quem endereçaste vosso apelo. Vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? Anjo celeste, falou um deles, pois não vês? Estamos rotos, exaustos, vencidos. Rotos é rasgados, né? Com as roupas rasgadas. Estamos rotos, exaustos, vencidos. Nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz que nos deixa em plena treva. Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. Não pôde prosseguir. Ondas de lágrimas invadiram-lhe os olhos, sufocando-lhe a garganta e contagiando os companheiros que se desfizeram em pranto dorido. O preposto do Cristo, o representante de Jesus, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Ah, mas nós sofremos, replicou o interlocutor aliviado, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. Então é aquela situação, né? A suprema e perfeita justiça de Deus errou logo com aquele grupo. O ministro de Jesus não se deixou impressionar e voltou a dizer: vejamos. Respondei-me em sã consciência. Quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento?
Bem, se estivessem à frente de autoridade comum, provavelmente os interpelados buscariam tergiversar, ou seja, fugir à verdade. A luz divina do emissário, porém, penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, informaram todos a um só tempo: não. Considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? No momento de luta íntima, a nova resposta veio sincera: não. Negaste a personalidade egoística, suportastes vossa cruz e seguistes o Mestre? Não. Colocaste a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliaste vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram, ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Auxiliastes vossos inimigos? Bom, já vimos isto. Perdoastes 70 vezes 7 vezes? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Vencestes os dragões da discórdia e da vaidade? Não. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou benevolente gesto com as mãos e, mostrando o olhar mais doce, observou depois de comprida pausa: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendeste nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão, ou seja, algo que não serve para nada? Os infortunados puseram-se a chorar com mais força e um deles objetou: que será de nós? Quem nos socorrerá? Se tínhamos crença verdadeira, ou seja, continua tentando escapar do foco. Sim, tornou o representante do Cristo, não contesto. Entretanto, como interpretar o possuidor de um bom livro que nunca lhe examinou as páginas? Como definir o aluno que gastou possibilidades e tempo da escola sem jamais aplicar as lições no terreno prático? Ó bom anjo, contudo nós já morremos na terra, acrescentou a voz triste do irmão desencantado entre a aflição e a amargura. O mensageiro, porém, rematou com serenidade: diariamente, milhões de almas humanas abandonaram a carne e tornam a vida. Então, diariamente isso acontece, nós sabemos, não é? É como aquela estação de trem. Pessoas chegando aqui, pessoas voltando para lá. E tornam a carne, abandonam a carne e voltam à carne, no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera, que é o corpo físico. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar a experiência, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Não percais tempo buscando novos programas, quando nem mesmo iniciastes a execução dos velhos ensinamentos. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre de novo antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe
outro caminho para a distração voluntária, ou seja, a invigilância voluntária. Nesse mesmo instante, o enviado tornou ao plano superior de onde viera, enquanto os peregrinos desencarnados, ao invés de prosseguir em viagem para mais alto, como vibratoriamente, continuando na prece, rogando iluminação e ajuda, dispostos a enfrentar os desafios da mudança, do aprendizado, da prática do bem, em vez de simplesmente dizer-se cristão, obedeciam eles ao impulso irresistível, ao invés de subir vibratoriamente, obedeciam ao impulso irresistível que os conduzia para mais baixo. Como podemos ser conduzidos para mais baixo vibratoriamente? Autopiedade, tristeza vazia, queixas, sentimento de injustiça injustificado, revolta, desespero, tudo isso vai nos jogando lá para baixo. Então, em vez de eles, que precisavam, já tinham recebido orientação do bom espírito, para que buscassem se esforçar para se elevar e retomar no caminho, já que eles já tinham pelo menos conhecimento, não é? De começar a querer colocar aquilo em prática. Só que eles estavam lá, vamos dizer assim, enrolados com os seus comprometidos ainda com o homem velho, não é? E perdidos ainda nas escolhas equivocadas, quando as oportunidades vinham convidando-os, como a todos nós, para fazer as boas escolhas. Assim são as oportunidades. Elas chegam esperando de nós sempre o melhor, porque nós fomos preparados para isso. Mesmo diante da situação mais adversa, nós fomos preparados para isso, antes de reencarnarmos. Podemos não lembrar, mas fomos preparados. Então nós temos todas as condições de sermos bem-sucedidos nas nossas provações, mesmo as que consideramos mais difíceis. Agora, quando nos aproximamos, e isso é muito importante, quando nos aproximamos do Evangelho, não é apenas para nós, vamos dizer assim, ilustrarmos a nossa mente, mas para usarmos o que o conhecimento adquire para enriquecermos a nossa prática. Nisso, a providência divina é pródiga. Diariamente nos oferece um sem número de oportunidades, a fim de que possamos efetivamente colocar em prática tudo aquilo que vamos aprendendo intelectualmente. Lembrando que lá no Livro dos Espíritos, falando-se da lei do progresso, está muito bem esclarecido que antes do progresso moral há que vir o progresso intelectual. Eu só posso escolher bem se eu souber o que o bem é, porque senão eu posso me equivocar. E eu preciso buscar essas referências nas leis de Deus, porque são elas que regem os nossos parâmetros morais, as nossas linhas e as nossas diretrizes morais. Então nós precisamos ter a nossa atenção para as leis de Deus. Nós temos 3 revelações das leis de Deus. A primeira foi trazida por Moisés, são os 10 mandamentos. A segunda foi trazida por Jesus, não apenas intelectualmente, mas vivencialmente. Eu e o Pai somos um, que é o Evangelho. E a terceira foi trazida pelos Espíritos e codificada por Allan Kardec, que é a doutrina espírita, que tanto nos alarga o entendimento e fortalece dessa forma a nossa fé, a fim de que possamos, mais instrumentalizados ainda, realizar aquilo que aprendemos de Jesus. Então tudo, vamos dizer, como tem aquele jargão que diz, né, o universo conspira a nosso favor. Tudo está para nos ajudar. Agora, efetivamente, nada virá em nossa ajuda se nós nos colocarmos contra nós.
se nós formos displicentes ou invigilantes, como bem destaca Jesus. Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. Então, a vigilância, ela precisa vir junto com a oração. Por que isso? Porque é, como se diz, o combo, né? É o kit. Porque nós ainda somos muito frágeis. A oração faz com que a nossa vibração se fortaleça. Primeiro, se associe a espíritos superiores, ao nosso anjo guardião, e dessa forma a nossa vigilância fica mais focada no que realmente é prioridade. O que realmente é prioridade neste mundo? Precisamos estar atentos à justiça de Deus e o resto nos será dado como acréscimo. Então precisamos ter como foco que as conquistas do mundo, elas são decorrentes da nossa atitude. Tem pessoas que fazem coisas horríveis para terem conquistas no mundo. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vossa alma? Então a primeira, vamos dizer assim, prioridade é a nossa alma. E o resto nos será dado por acréscimo. Quando Jesus fala sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu, ele coloca que se Deus cuida dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, o que fará? Né? E que nem Salomão se compara em sua grandeza, a sua delicadeza e pureza, o que não fará Deus por nós? Então nós temos tudo para nos favorecermos, a fim de quando desencarnarmos, não nos virmos numa situação que nos seja desfavorável e nos coloquemos como vítimas que efetivamente não somos, pelo menos não da providência divina. Poderemos apenas alegar à nossa própria consciência termos nos tornado vítimas de nós mesmos, da nossa invigilância, da nossa acomodação, da nossa resistência em nos entregarmos ao trabalho árduo de conter as más tendências e promover a transformação moral, que é bem o que define o verdadeiro espírita, que também é sinônimo de verdadeiro cristão e de homem de bem. Então o trabalho é árduo, mas em momento algum nos falta recursos para sermos exitosos no trabalho que viemos fazer nessa encarnação. Agora, ninguém vai fazer a nossa parte. Ninguém. Jesus, quando curava, era muito claro que ele dizia: a tua fé te curou. Então, essa foi a parte da pessoa que queria ser curada. Jesus está dispensando sempre fluidos saudáveis. Mas nós os absorveremos na medida em que a nossa vibração esteja apta para isso. Então, por exemplo, se temos atitudes egoístas, nós nos blindamos a absorver boas vibrações. E se as absorvemos, elas ficam deletérias, porque a nossa vibração do egoísmo é uma vibração baixa. Não é? Então, se nós nos ajudarmos, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós temos muito que realizar e não precisamos nos colocar nessa situação de, vamos dizer assim, de prejuízo. Não é? Lembrando aqui lindas palavras de Jesus narradas em Lucas capítulo 6, versículo 46, em que Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Que Jesus nos abençoe. Estaremos aqui na próxima semana com mais um programa Escuta, que aí vem história. Muita paz a todos.